Olá, aqui é Herbert Tempel, sócio fundador da Monera EcoSolutions, uma empresa de tecnologia ambiental dedicada em desenvolver soluções para preservar os recursos naturais. A Monera nasceu em 2017 com o objetivo de resgatar e otimizar tecnologias ambientais inovadoras e transformá-las em economicamente viáveis para o mercado atual. Tecnologias capazes de fazer projetos como esse, uma estação de 660 litros por segundo com um tempo de detenção hidráulico de 1 hora para tratar o Rio Pinheiros, aqui em São Paulo, no Brasil. Estamos falando da tecnologia Monera Biopower. Biomídias de poliuretano com carvão ativado embarcado, dentre outros compostos de carbono. Aparentemente, uma simples espuma. Mas eu te garanto que aqui dentro existe muita tecnologia embarcada. E eu convido você a vir comigo entender por que o Monera Biopower é tão especial. Na busca de uma solução inovadora para o tratamento de efluentes, avaliamos as etapas de tratamento físico, químico e biológico. A etapa física é barata e eficiente, mas apenas retém poluentes que precisam ser destinados posteriormente. A etapa química é rápida e eficaz, porém envolve altos custos, além dos riscos associados ao armazenamento e manuseio. Buscamos então, no mercado mundial, uma solução inovadora para a etapa biológica, onde o ser humano imita a natureza, utilizando micro-organismos para decompor e remover a matéria orgânica da água, purificando-a de maneira eficiente e sustentável. Essa é a etapa mais barata, porém é lenta e sensível a oscilações de carga e toxicidade. Mas nessa busca incessante encontramos a Monera Biopower, criada justamente para aumentar a velocidade do tratamento biológico e proteger o micro-organismo contra a toxicidade. Nossa tecnologia teve origem no final da década de 70 com o pesquisador alemão Dr. Inka Passer, atualmente sócio da Monera. Dr. Passer é graduado em Química, Bioengenharia e possui PhD em Ciências de Polímero pela Universidade de Aachen. Com quase 50 anos de experiência em biotecnologia ambiental, sendo 40 deles como pesquisador da Bayer, ele liderou a construção da primeira planta em escala real de tratamento de lixiviados na Alemanha. Dentre suas muitas conquistas, destaca-se a medalha Otto Bayer, uma prestigiosa premiação científica concedida pela Bayer em reconhecimento a contribuições inovadoras. Em 2014, o brasileiro Dr. Elvésio Carvalho de Sena concluiu seu doutorado em MBBR e IFAS, utilizando a nossa tecnologia, e foi fundamental no desenvolvimento de aplicação das biomídias Monera em 2018. Dr. Sena é graduado em Química, mestre e doutor em Engenharia Sanitária pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Com mais de 30 anos de atuação na Sabesp, ele gerenciou importantes operações, como as ETs São Miguel e Barueri. Ele também possui especialização em otimização de processos pelo Environmental Canada e em monitoramento ambiental pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA. Também é especializado em simulação numérica de processos de tratamento, utilizando modelos como GPS-X e ToxChem Plus, além de realizar avaliações microbiológicas de sistemas de tratamento. Este é um exemplo de aplicação realizada pelo Dr. Inka Passer, que aprimorou a etapa biológica do tratamento para lidar com efluentes complexos, como desta fábrica de defensivos agrícolas em Ashdod, Israel. O efluente continha compostos de cadeia longa, de difícil degradação devido à sua alta recalcitrância e toxicidade. Esses compostos exigem enzimas específicas e muita energia dos micro-organismos, resultando em uma taxa de biodegradação bastante lenta. Com a aplicação da nossa tecnologia, os reatores aeróbio e anaeróbio, destacados nas duas últimas colunas, vemos que foi possível realizar o tratamento biológico.
Observamos que o clortoluron, o composto menos volátil, foi praticamente todo removido pelos micro-organismos. Consideramos as biomídias da Monera a evolução do MBBR, porque possuem altíssima densidade de área protegida, 14.000 metros quadrados por metro cúbico, proporcionando uma população microbiana muito maior. Diferente de outras biomídias, a Monera Biopower não colmata, como podemos ver na foto ao lado após 3 anos de uso em uma aplicação na Sabesp. Além de gerar menos lodo, é importante ressaltar que a tecnologia permite a biota suportar em até 1000 vezes a toxicidade do meio. Uma vantagem que destaco é a facilidade de aplicação. Por serem de espuma, as biomídias são leves antes de entrarem em contato com o efluente. E como utilizamos um percentual de enchimento muito menor que as biomídias convencionais, a aplicação é rápida. À esquerda vemos uma aplicação na ET Erval Velho, da Casan, em Santa Catarina, ao centro em uma planta de tratamento industrial, e à direita na maior estação de tratamento da Sabesp que faz a despoluição do Rio Pinheiros. Observem que na aplicação do Rio Pinheiros, as mídias foram aplicadas ainda sem o efluente sobre os difusores. As mídias Monera, por serem de poliuretano ou espuma, elas absorvem a água quando entram em contato no tanque. E elas ficam com um peso específico da água, praticamente. Então, aqui nessa garrafa nós temos as mídias convencionais, temos praticamente todas as mídias do mercado, tanto as mais caras quanto as mais baratas da China. E nós temos as mídias da Monera que descem lentamente, elas praticamente flutuam. E quando nós invertemos aqui a garrafa, podemos ver que as mídias de plástico sobem rapidamente e as mídias da Monera descem lentamente. Isso é muito importante para a fluidização, porque nós gastamos muito menos ar para movimentar as mídias. Primeiro porque nós colocamos menos mídias dentro do tanque, e depois porque elas são extremamente fluidizáveis. À esquerda vemos a excelente fluidização, mesmo com alguns difusores danificados, em um reator de uma importante indústria de papel e celulose, com 10% de enchimento. E à direita, a movimentação das biomídias sem o oxigênio de mistura, apenas com a movimentação da água. Quando falamos de durabilidade, encontramos algo excepcional. Na foto temos a aplicação realizada na Sabesp em uma análise feita pelo Dr. Fábio Campos, responsável pelo laboratório da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, comparando uma mídia usada após 3 anos e meio e uma mídia virgem. Perceba que nada foi alterado. As dimensões permanecem as mesmas, a mídia não está colmatada e vemos apenas a coloração marrom do biofilme na biomídia usada. Na foto comparativa abaixo, na aplicação realizada em Ning'an, na China, em 2010, vemos que após 12 anos houve um leve desgaste promovido pelo atrito na área superficial externa, enquanto a área protegida continua funcional. Mas é importante levarmos em consideração que essa aplicação ocupou 35% do reator biológico, enquanto na aplicação da Sabesp foi apenas 6%, que é a média de enchimento que fazemos hoje após os estudos de aplicação do Dr. Senna, o que assegura um menor atrito e maior durabilidade. Estamos falando então de uma durabilidade segura de 20 anos, como já confirmada na fábrica de papéis SAP na Alemanha. E aqui um vídeo da gerente da Vicunha tentando rasgar a espuma, testando sua resistência após 2 anos e meio. Aí, ou seja, eles têm um problema de sulfeto, problema de nitrogênio, hoje não temos problema. Puxa, força. E um detalhe, Mas eu tô com ele perdia muitos sólidos. Você não tá entendendo. A gente vai dar a volta, eu vou atravessar Com mais força. A saída, lá tinha um filtro de areia. Ela vai estourar. Aí o filtro pode de pôr, areia, só. ele formatou, porque perdia tantos sólidos aqui. A fabricação da nossa biomídia envolve 4 etapas principais.
Primeiro, utilizamos um polímero hidrofílico que tem uma afinidade especial pela água e é facilmente encontrada no mercado. O diferencial do nosso polímero é que, ao contrário dos poliuretanos comuns, que são neutros, adicionamos um aditivo que o torna catiônico. Isso permite com que ele atraia os micro-organismos que são tipicamente aniônicos e tenha maior afinidade por substâncias com carga negativa, melhorando significativamente a eficiência nos processos de absorção e interação com contaminantes específicos. Em seguida, espumamos esse polímero especial na Suíça, utilizando um processo convencional. Na Alemanha, a espuma passa por um processo de explosão controlada para abrir uniformemente todos os poros internos, garantindo passagem livre de oxigênio e substrato para o seu interior. Esse processo também confere uma robustez significativa à estrutura da espuma. Importante mencionar que nossa próxima rodada de investimentos é trazer a máquina de explosão para o Brasil, permitindo redução drástica de preços da nossa tecnologia, em contrapartida às biomídias de polietileno que têm apenas perspectivas de aumento de preço. Na última etapa, trazemos os blocos de espuma para o Brasil, onde são cortados conforme nossa necessidade e embarcamos aqui o nosso segredo. Um composto de carbono que inclui, dentre outras coisas, o carvão ativado. Por fim, temos uma tecnologia que atrai o micro-organismo e também atrai o seu alimento. Como mencionado anteriormente, nossa tecnologia foi criada para proteger micro-organismos. No entanto, precisávamos integrá-la a uma rota tecnológica já estabelecida. Escolhemos utilizá-la como MBBR-IFAS, o que nos obrigou a definir sua área superficial protegida, tanto para fins de memorial de cálculo quanto para sua comercialização. Atualmente, sabemos que as biomídias mais usadas do mercado têm área superficial protegida que varia entre 140 a 3.000 metros quadrados por metro cúbico. Em 2020, o Dr. Sena fez a defesa oral de sua publicação científica no 19º Simpósio Luso Brasileiro de Engenharia Sanitária Ambiental, demonstrando que as biomídias Monera possuem uma área superficial superior a 14.000 metros quadrados por metro cúbico, revelando que, além da vantagem de proteger a biota, também agrega mais micro-organismos que as biomídias convencionais. Esclarecendo a altíssima densidade de área superficial da nossa tecnologia, começamos pelo carvão ativado, que possui uma área superficial impressionante, começando em 800 metros quadrados por grama, ou convertendo 400 bilhões de metros quadrados por metro cúbico, com o benefício de que atrai poluentes por absorção. No entanto, o carvão ativado colmata e precisa ser substituído com o tempo. A espuma que utilizamos, após um estudo de microscopia eletrônica de varredura realizado na Unesp, identificamos uma área superficial protegida de 2.500 metros quadrados por metro cúbico. Porém, a espuma virgem, quando aplicada no esgoto, também colmata. Mas, ao embarcarmos o nosso mix de carbono na espuma, obtemos uma área superficial protegida de pelo menos 14.000 metros quadrados por metro cúbico, aproveitando o poder de absorção do carvão ativado, proporcionando proteção contra a toxicidade e garantindo com que as biomídias não se colmatem. Gostaria de demonstrar nesse slide um dos segredos de eficiência da nossa tecnologia. Normalmente, os micro-organismos operam pelo mecanismo de chave fechadora enzimática. Uma bactéria de esgoto produz uma enzima específica para consumir um substrato presente no esgoto, que deve se encaixar perfeitamente no sítio ativo da enzima. Após o encaixe, parte do subproduto é convertido em alimento e parte em subproduto inócuo. No entanto, com a nossa tecnologia, os micro-organismos são protegidos dentro do carvão ativado, permitindo que trabalhem pelo mecanismo de encaixe por indução enzimática. A mesma bactéria de esgoto recebe um substrato diferente, como o fenol, por exemplo,
mas protegida dentro do carvão ativado, ela tem tempo suficiente para desenvolver uma enzima por indução e consumir esse novo substrato. Um assunto polêmico que precisamos abordar sobre o MBBR é a biomassa aderida. Os projetistas frequentemente utilizam a variável de biomassa aderida, expressa em gramas por metro quadrado, assumindo que quanto mais, melhor. Isso resulta em biomassas colmatadas, como mostrado aqui nas imagens. A verdade é que nunca sabemos exatamente o que há dentro dessa biomassa. Embora contenha, sim, micro-organismos ativos, também há células mortas, excesso de EPS, íons e minerais em excesso. A matéria orgânica não degrada, que prejudicam o tratamento. Esses componentes aumentam a resistência à difusão, causam colmatação e reduzem a eficiência global do biofilme. A equação apresentada no slide combina os conceitos de difusão de Adolf Fick e a cinética de Leonard Michaelis e Mauro Midi. A difusão do substrato dentro do biofilme é um fator limitante, pois o substrato deve alcançar as camadas internas para ser utilizado pelos micro-organismos. Biofilmes menores, como os da Biomídia Monera, permitem uma difusão mais eficiente. Isso possibilita que o substrato e o oxigênio alcancem os micro-organismos mais rapidamente, melhorando seu metabolismo e aumentando a taxa de degradação. Na foto obtida por microscopia eletrônica de varredura pela equipe da Sabesp, o biofilme da Mídia Monera foi visualizado apenas em escala microscópica. Concluindo, biomassa menor é igual a maior difusão, que é igual a maior eficiência, permitindo a não colmatação. Neste slide apresentamos dois modelos de estação de tratamento de efluentes utilizando a tecnologia Monera. Quando o efluente é de baixa complexidade, utilizamos apenas um tanque MBBR seguido de decantador secundário e podendo aplicar a recirculação de lodo, transformando o sistema em IFAS, combinando a biomassa aderida com lodos ativados em suspensão. Quando o sistema é mais complexo, carecendo de remoção de nutrientes, por exemplo, utilizamos um segundo reator, também com biomídias, para separarmos as bactérias, pois as removedoras de carbono têm taxa de crescimento e metabolismo mais altos do que as nitrificantes. Mas quanto custa a biomídia Monera Biopower? Fazendo uma demonstração para uma das estações de tratamento do Rio Pinheiros, a UR Pirajussara, podemos comparar com as biomídias convencionais. Conforme o projeto, foi necessária uma área superficial protegida de 1.666.000 metros quadrados para a aderência de bactérias. Considerando que o reator, com 1 hora de tempo de retenção hidráulica, tem um volume de 2.639 metros cúbicos, 100%, ao utilizarmos uma biomídia convencional de 650 metros quadrados por metro cúbico, seriam necessários 2.564 metros cúbicos ou 97% de volume, o que exigiria a construção de mais um reator. Em contraste, a Monera utilizou apenas 4,5% de enchimento, totalizando 119 metros cúbicos de mídia. E aqui é interessante observar que existe um grande espaço técnico de contingência caso haja um aumento de carga, um erro de cálculo, é possível colocar mais mídia com segurança. Além da economia com infraestrutura, a economia só de biomídia foi de 50% em comparação com as mídias mais baratas da China na ocasião. Vamos tentar aqui resumir as vantagens do Monera Biopower. Primeiro, proteção e eficiência dos micro-organismos. Enzima por indução. Permite com que os micro-organismos operem com maior eficiência através do encaixe por indução enzimática.
melhorando a degradação de uma ampla gama de contaminantes. Ação catiônica. O polímero catiônico atrai micro-organismos aniônicos, aumentando a concentração microbiana e melhorando a interação com os contaminantes. Segundo, estrutura otimizada da espuma. Porosidade uniforme. O processo de explosão controlada na fabricação da espuma abre todos os poros internos de maneira uniforme, permitindo uma melhor difusão de oxigênio e nutrientes. Robustez e durabilidade. A estrutura porosa e robusta da espuma aumenta a durabilidade e a eficiência da biomídia. Terceiro, alta capacidade de absorção. A espuma é hidrofílica. A espuma absorve água juntamente com os nutrientes para os micro-organismos, além de ficar com o peso específico da água. Carvão ativado. A incorporação do carvão ativado, dentre outros componentes, aumentam a capacidade de absorção de poluentes, removendo eficientemente contaminantes específicos. Proteção contra a toxicidade. O carvão ativado, aliado com a estrutura catiônica, protegem os micro-organismos contra compostos tóxicos. Quarto, eficiência e flexibilidade operacional. Flexibilidade metabólica. Permite a degradação eficiente de diversos tipos de efluente, incluindo aqueles com compostos de cadeia longa e alta recalcitrância. Redução de custos operacionais. A maior eficiência no tratamento reduz a necessidade de reagentes adicionais, como a bioaumentação, e diminui os custos operacionais, evitando etapas adicionais ao processo de tratamento. Quinto, aplicação versátil e sustentável. Adaptabilidade a diferentes sistemas. A tecnologia pode ser utilizada em reatores aeróbios, anaeróbios, aumentando sua aplicabilidade em diferentes sistemas de tratamento como SBR, MBR, filtro aerado submerso, dentre outros. Sustentabilidade. A eficiência melhorada e a capacidade de remover contaminantes de forma mais limpa e segura contribuem para práticas ambientais mais sustentáveis. Concluindo, a tecnologia Monera Biopower, com suas características inovadoras, oferece um avanço significativo em termos de eficiência, durabilidade e flexibilidade no tratamento biológico de efluentes sanitários e industriais, proporcionando benefícios econômicos e ambientais significativos.